Capítulo 7. Libertando os cativos. Libertar os cativos faz parte do nosso chamado. Deus quer que todos os crentes curem enfermos, expulsem demônios, ressuscitem os mortos e libertem os cativos. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus disse que aquele tipo só sairia com oração e jejum. Mateus 17h21. Como devemos orar? Que tipo de jejum? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Isaías 58:6. A palavra oprimidos, no original hebraico, significa aqueles com a alma dilacerada. Nessa passagem, encontramos toda uma gama de libertações, de jugos diabólicos a fardos de opressão. O jejum é uma prática que nos deixa sensíveis ao mundo espiritual para ouvirmos e vermos o reino de Deus. Ele auxilia na eficácia da oração sob uma unção profética para libertar os cativos. O jejum tem muitos efeitos, não se tratando meramente de um ato religioso para lutar contra a carne. Abrange os que habitam nele com o poder de Deus para que possamos amar como Jesus amou. Seu amor é cheio de compaixão. Quando vemos as almas atormentadas pelo diabo, que tipo de cristianismo temos a oferecer? E o verdadeiro amor de Jesus que nos leva a dar a vida para encontrar respostas nas profundezas de Deus. Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e a mente natural não é capaz de compreender. A noiva de Jesus vai aonde ele for. Ela não tem medo porque o amor perfeito lança fora todo medo. Ela confia nele, mesmo que isso signifique experimentar os lugares mais sombrios sobre a terra para salvar a alma das chamas do inferno. Libertar os cativos é o chamado do amor de Deus para aqueles que o amam mais do que a si próprios. Já estudamos os locais de cativeiro da alma. Agora aprenderemos uma forma de libertação muito mais fácil que a maneira tradicional de expulsar demônios. A alma fragmentada é ministrada a partir do lugar em que se encontra. A alma mantida em cativeiro irá ver, ouvir e sentir tudo o que está acontecendo no local de sua prisão. Se ela for levada a lugares celestiais, ouvirá e sentirá tudo o que acontece no céu e desfrutará de todos os seus benefícios. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:6-7. Jesus tomou nosso cativeiro e nos sentou com Ele nos lugares celestiais. Infelizmente, isso não acontece automaticamente depois de se dizer: Senhor, Senhor, venha e mora em meu coração. Tudo que Jesus fez nos dá o direito legal para isso. Jesus assinou o cheque, mas temos de descontá-lo. A maioria das pessoas na igreja hoje morre sem nunca ter desfrutado da vida abundante que Jesus comprou para elas. Deus quer nos dar a posse de todas as riquezas da sua graça agora. Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas isso não significa automaticamente salvar todo mundo. Cada um de nós deve receber o Evangelho, se arrepender de seus pecados, deixar a vã maneira de viver, convidar Jesus para entrar em seu coração e torná-lo verdadeiramente o Senhor de sua vida. Só então somos salvos. A mesma coisa acontece quando dizemos que Ele levou nosso cativeiro cativo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos deu a vitória para que pudéssemos deixar nosso cativeiro sem oposição. Ele abriu o caminho para que cada parte da nossa alma seja estabelecida nos lugares celestiais com Ele. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Isaías 49:8-10. Nessa passagem, Deus nos enviou para libertar os cativos e restaurar a terra, chamar os prisioneiros para fora e dizer aos que estão na escuridão para que se mostrem. Uma vez feito isso, eles só precisam ser estabelecidos no céu, onde podem comer e beber de Deus nos pastos das colinas próximas a nascentes de água. Devemos entender o básico. Cada parte da alma deve ser estabelecida nos lugares celestiais. Nosso caráter, nossa vontade, nossas emoções, a área sexual, nossos pensamentos e cada fragmento em cativeiro. Devemos entregar nossa alma a Jesus e ela será ministrada a partir do céu, pedaço por pedaço. O processo de libertação de uma pessoa do seu cativeiro é mais simples do que libertar alguém possuído por um demônio. Por que isso é verdade? Se estamos verdadeiramente nele, temos as chaves da morte e do inferno e somos cheios do Espírito Santo.
O reino invisível de Deus se manifesta através da unção profética, tornando-nos um com Ele. Se nosso entendimento interfere em nosso espírito e tentamos expulsar os demônios da maneira tradicional, não obteremos os resultados desejados por causa da dúvida e da incredulidade. Fazer as coisas à maneira profética é muito mais simples e requer muito menos esforço. Tudo que Jesus fez na terra foi na total dependência da unção profética do Espírito Santo. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. João 5, 19 e 20. Toda cura, milagre ou libertação foi realizada no mundo espiritual. Jesus passou tempo orando e buscando a orientação do Pai no Espírito. Jesus não deixou seu amigo Lázaro morrer. O Pai lhe mostrou em visão Lázaro deixando a região dos mortos e ressuscitando. A realidade visível e audível do reino de Deus através da unção profética do Espírito Santo é a herança que ele nos deixou. Eu tenho minha própria teoria sobre o que aconteceu quando Jesus foi libertar o homem possesso na região dos Gadarenos. Lucas 8, 26-36. Essa era a região da sombra da morte, na terra de Naftali e Zebulon, que Isaías profetizou. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías 9, 16b 2 figura 3. A razão de Jesus ir até o mar da Galileia foi para libertar aquele homem. Sua libertação afetou toda a região. Acredito que o principado da área era um demônio chamado de Legião, justamente o que possuía o Gadareno. O rapaz morava no cemitério onde ocorreu a libertação. Os cemitérios são portões do inferno e um bom lugar para um poder territorial estabelecer sua base. Jesus chegou ali com um propósito. Ele sabia que estava indo até lá lutar contra um espírito territorial. A tempestade se levantou e os discípulos pensaram que Jesus estivesse dormindo no barco. Se eu me encontrasse prestes a enfrentar um principado na região da morte, escolheria orar, não dormir. Então por que ele dormiu? Alguns transes e visões na Bíblia aconteciam quando o servo de Deus entrava em sono profundo. Foi o que aconteceu no caso de Daniel, quando viu a batalha nos céus entre Miguel e o príncipe da Pérsia. Essa batalha levou à libertação do povo de Israel do seu cativeiro na Babilônia. Daniel 10, 8-16. Acredito que Jesus estava em um transe que o fez cair em sono profundo e ali lutou contra a legião de Gadar. Lutei enormes batalhas durante o sono. Enquanto meu corpo ficava deitado na cama, meu espírito estava em plena atividade. Enquanto Jesus estava naquele barco, uma batalha no espírito desencadeou a manifestação física da tempestade. Vi essa reação climatológica diversas vezes enquanto tentávamos libertar uma cidade e adentrar o mundo espiritual. Quando Jesus foi despertado pelos discípulos, repreendeu o vento e a fúria da água, que é como se deve lidar com o espírito das trevas. Quando a tempestade passou, Jesus venceu a batalha no espírito contra a legião e libertou a alma daquele jovem das regiões do inferno. Foi por isso que o homem endemoninhado correu a seu encontro e se ajoelhou diante dele. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Marcos 5:06. Sua alma havia sido liberta para que ele pudesse fazer isso, apesar do espírito imundo que ainda habitava dentro dele. Através dessa vítima, toda uma região era controlada. E Legião implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Marcos 5:10. É assim que os espíritos territoriais falam. Para eles, o território é mais importante do que os seres humanos. Testemunhamos esse tipo de coisa muitas vezes depois de libertar cidades e territórios.
Tempestades ocorrem quando entramos nas dimensões proféticas e travamos guerra no espírito. Depois disso, livramentos maravilhosos acontecem em pessoas que eram atormentados pelo diabo. A libertação tradicional se concentra em expulsar demônios das pessoas, mas as deixam em suas prisões. Essa alma sentirá alívio parcial porque seus algozes foram expulsos. No entanto, ela não entrará no nível de glória e de liberdade ao se sentar nos lugares celestiais com Jesus porque ainda está aprisionada. Novos torturadores serão enviados. Os libertadores tradicionais acharão que os demônios voltaram porque a pessoa abriu algum tipo de porta, mas, na realidade, ela nunca fora verdadeiramente liberta. Antes de mais nada, a libertação profética liberta os cativos de suas prisões sem ter de lidar com os demônios. Se um demônio aparecer no momento da libertação, pode ser que estejamos lidando com algum tipo de guardião, mas na maioria dos casos as celas não são guardadas, o que torna mais fácil o resgate. Quando a pessoa se encontra do lado de fora e estabelecida nos lugares celestiais, os demônios que a atormentavam já saíram de perto dela há bastante tempo. Os resultados desse tipo de libertação são muito mais poderosos e mais fáceis de se realizar. Apenas em raras ocasiões temos de lidar com os demônios dentro da pessoa após a libertação do cativeiro. O processo de libertação do cativeiro há por fé e anunciando a palavra. Nem todo mundo é dotado profeticamente para poder ver o reino de Deus e o reino das trevas. Isso ocorre principalmente devido ao ensino errado. A verdade é que qualquer um que tenha o Espírito Santo pode adentrar as dimensões proféticas necessárias para alcançar as libertações necessárias. O Espírito Santo é inerentemente profético. Portanto, não faz sentido ter o Espírito Santo e não experimentar tais manifestações. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Compreendeu? Todos os que são cheios do Espírito Santo têm a unção profética. Assim, se você tem o Espírito de Deus, acredite e desenvolva essa habilidade. O cativeiro de uma pessoa é descoberto escutando o que ela diz. Permita que o Espírito Santo, através de palavras de conhecimento e profecia, mostre-lhe a região do cativeiro. Se você é incapaz de ver o mundo espiritual, realize a libertação pela fé. Basta aplicar a verdade estabelecida em Isaías 49 e dizer aos cativos: saiam, e aos que estão na escuridão, apareçam. Fala à pessoa sobre seu cativeiro e a encho de fé para que ela creia que Deus irá libertá-la agora mesmo. Então, peço a ela que se sente e feche os olhos. Peço-lhe que sinta o lugar onde está sendo mantida prisioneira. Concentro-me em meu espírito e digo: eu estou em pé na frente da prisão onde você está presa e eu estou abrindo a porta. Então, eu a pego pelas mãos e a puxo da cadeira, como se estivéssemos deixando fisicamente aquele lugar. Garanto com que a pessoa sinta como se estivesse saindo, conversando com ela. Às vezes, as almas cativas têm medo de sair ou temem que o diabo faça alguma coisa contra elas, então é preciso acalmá-las. Com uma voz calorosa e suave, eu a incentivo e abraço. Quando mais calma, continuamos o processo de caminhar para fora. As pessoas às vezes perdem a compostura e começam a vivenciar um terror. Ordeno que assumam o controle da situação. Lembro a elas que estão no controle completo de sua própria vontade e que o diabo não tem poder sobre o livre-arbítrio do homem. Ela deve ser firme e não entrar no jogo do diabo. Depois que a pessoa recuperar a vontade de sair, continue o processo. Ande com ela e lhe diga que estão saindo juntos. Depois de alguns passos, declare que estão entrando nas regiões de luz. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tomarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Isaías 42, 16. Eu me certifico de que elas vejam a luz, assim que o fazem, as estabeleço nos lugares celestiais. Lembre-se, nós podemos ver e experimentar o céu e a terra em Jesus. O reino de Deus torna o céu acessível. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Isaías 49, 9b. Em outras vezes eu as conduzo para perto de águas tranquilas. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Isaías 49, 10b. Às vezes, gosto de levá-las até o colo de Jesus, a pastos verdes ou mesmo junto à árvore da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 22, 1-2. Há lugares bonitos lá, habitações de paz e segurança em que a alma nunca sentirá angústia ou tormento outra vez. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Isaías 32, 18. O lugar de luz e conhecimento são as regiões espirituais cheias da presença e do conhecimento de Deus. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Jó 38, 19 e 20. Pessoas libertas do cativeiro terão cada vez mais fome de experiências nos lugares celestiais. O Senhor irá conduzi-las aos lugares em que precisam ser estabelecidas. É importante fechar a porta do cativeiro. Declare o lugar para sempre fechado para essa pessoa. Uma vez que a alma esteja estabelecida nos lugares celestiais, ela será ministrada pelo céu e experimentará a paz como nunca antes. A saúde será restaurada e os temores de tormento serão coisas do passado. Às vezes, precisamos libertar a mesma pessoa de lugares diferentes. Mas a coisa mais importante é ensiná-la a depender de Deus, não de nós. Encha-a com fé e com o conhecimento de Jesus. Acredite em sua autoridade em Cristo e não permita que o medo e a descrença prevaleçam. B. Libertação profética das regiões de cativeiro. A primeira coisa a fazer é entrar no Espírito. Isso significa entrar em profunda adoração, onde o barulho da nossa mente é silenciado. Depois que a presença de Deus se manifesta, nossos olhos se abrem para ver o reino de Deus. Normalmente, o que se manifesta diante de nós é o trono de Deus ou seu tribunal de justiça. Através da unção profética, somos colocados diante do trono do Senhor. Em seguida, peça autorização para realizar o resgate e que o Senhor envie seus anjos para acompanhá-lo. Quando um ou mais anjos são atribuídos a nós, devemos pedir a Deus armaduras e armas. Às vezes, os anjos nos garantirão uma passagem segura ou chaves que serão necessárias durante a libertação. O Espírito nos mostrará o mundo espiritual. Os dons de revelação de conhecimento e de profecia operam para demonstrar a autoridade do Espírito Santo sobre o assunto. Nosso ponto de partida é que ele é um com Jesus, um Espírito com ele, e Coríntios 6:17. Além disso, em Jesus, os céus e a terra são um, Efésios 1:10. Então, se eu sou um Espírito com Jesus e os céus estão em Jesus, tenho a possibilidade de ver, ouvir e sentir tudo o que Jesus vê, ouve e sente no reino dos céus. Essa premissa é o que eu quero dizer com entrar no reino de Deus. Como disse antes, no mundo espiritual somos 100% um com o Espírito Santo, unidos a Jesus e não há dúvida ou carne que possa interferir nisso. É como ver um filme e então entrar nele. Você se torna como uma câmera subjetiva que toma o lugar de um ator no filme e vê através de seus próprios olhos todas as cenas e acontecimentos. Na realidade, é uma batalha muito simples. No reino profético, nossas armas são muito poderosas. Todos os demônios têm medo de nós e temos autoridade absoluta. Agora, a submissão à direção do Espírito Santo, que dirige os anjos, é essencial. Não faço nada que não vejo o Pai fazer. Nessa dimensão espiritual, existem demônios que não estão autorizados a interferir na jornada. Assim como há prisioneiros externos à nossa missão específica que não estamos autorizados a libertar naquele momento. Você deve ser maduro e cheio de entendimento para entrar nesse nível de batalha. Meu conselho a você que não tem experiência como libertador é que não entre nesse nível de libertação até que Deus autorize. Se sua vida não está em ordem ou você não tem cobertura espiritual, espere até que isso aconteça. Sempre opere no nível da fé e da autoridade que Jesus lhe deu. C. Autolibertação do cativeiro. Todos os que são cheios do Espírito Santo podem se autolibertar. A parte mais importante é que todas as áreas da sua vida estejam entregues e consagradas a Jesus. Esse é o seu espírito. O Senhor lhe deu toda a sua autoridade e as chaves do reino de Deus são para todos os que têm a revelação do Messias em seu coração. Entre as chaves estão aquelas que destrancam as regiões de cativeiro. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:18-19. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas.
Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isaías 45, 1-3. A mesma coisa que Deus disse a Ciro, rei da Pérsia. Ele está dizendo a todos que entraram em seu reino. Jesus nos fez reis e sacerdotes, nos purificou e nos deu um novo nome para Deus, seu Pai. Portanto, peça ao Senhor para lhe revelar o seu local de cativeiro. Veja-se preso, mesmo que seja apenas um pedaço de sua alma. Veja-se abrindo a porta do seu cativeiro e sendo liberto. Expulse qualquer demônio que lhe opuser. Faça isso por fé, crendo que Jesus é mais poderoso do que qualquer demônio que você possa ter. Assim que a porta de seu cativeiro for aberta, quebre todas as algemas que existirem e conduza a pessoa, que é você, para fora desse lugar. Peça a Deus para recebê-lo nos lugares celestiais e entregue a Ele essa parte do seu ser. Qualquer um pode fazer isso. Em Jesus, somos fortes e poderosos. Se você tem o Espírito Santo, dependa dele e não de homens. O Espírito quer treiná-lo e levantá-lo. Ele quer fazer de você um verdadeiro filho de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, 14-15. Tenho levado essa revelação muito a sério em minha vida. Comecei a estabelecer cada pedaço da minha alma nos lugares celestiais. As partes que estavam em regiões de morte, estabeleci em locais de saúde. Eu sei que a enfermidade não pode mais me tocar. Ela pode até me atacar, mas não prosperará em minha vida. As partes que estavam em angústia, opressão ou medo, agora estão em lugares de paz, bebendo da fonte da vida. As que foram perseguidas e feridas estão agora em um castelo fortificado. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Salmo 31 2.20-21. Essas não são apenas palavras bonitas. Jesus veio para unir os céus e a terra. Isso é o que significa possuir o seu reino e faz com que seus desígnios e os benefícios do céu se manifestem em nossa vida. Mas se isso acontecerá ou não irá depender da localização de nossa alma. Nos capítulos anteriores, falei sobre as regiões de morte, como os hospitais, que são portas espirituais que aprisionam as almas. Nós também estamos acostumados a ouvir sobre filhos de Deus indo a lugares assim, e não deixamos de considerar que tais lugares não são para nós. Jesus não pagou um preço tão terrível, sendo torturado e ferido por nossas enfermidades, para que ficássemos presos em hospitais. Seria o mesmo que ele dizer: eu levei as suas enfermidades, mas de fato não funcionou. Portanto, talvez seja melhor se você tomar remédios feitos por homens, pois tomei a decisão de utilizar os médicos. Minhas chagas não foram suficientes para fazer todo o trabalho. Não é a coisa mais ridícula que você já ouviu? Ele sofreu por nossas enfermidades ou não? E se ele o fez, por que seria da vontade do Pai ignorar o sofrimento do seu filho e usar a força do homem? Você realmente acredita que um antibiótico tem mais força do que as chagas de Jesus? O mesmo poder que venceu as enfermidades e a morte flui por essas chagas. O problema é que nossa mente está presa nas regiões do medo da morte e queremos ter total controle sobre nossa saúde e não a entregamos a Deus. A medicina e os hospitais mataram minha irmã gêmea, minha mãe e muitos dos meus amigos. Mas esse não será o meu destino nem o daqueles que querem ir às maiores alturas com Jesus. Meu marido e eu fizemos uma aliança com Deus. Não cederemos à farmaqueia. Esse é o nome tanto do espírito de feitiçaria quanto da medicina. Dissemos a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram aos que estavam diante da fornalha ardente na qual Nabucodonosor ameaçou lançá-los. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei.
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3, 17. 18 Deus é poderoso o suficiente para nos libertar das enfermidades. As chagas de Jesus não foram em vão. Se elas são reais, que sejam reais em sua vida, e se Ele escolhe não nos libertar, que nos receba na glória, mas não nos renderemos. Desde que fizemos esse decreto, as enfermidades não prosperaram mais em nossa casa. A dor e o diabo não têm lugar de forma alguma. Estabelecemos nossa alma em locais de saúde e comemos da árvore da vida através da comunhão diária e que as chagas de Jesus brilhem com poder por todo o nosso corpo. O Senhor nos orientou a transplantar, um de cada vez, todos os órgãos do nosso corpo pelos de Jesus, coração, rins, pulmões, tudo. Hospitais e médicos são para os que não conhecem a Jesus e estão em vias de romper padrões ou para aqueles que não sabem que podem viver nesse nível de glória porque não aprenderam isso. Mas Deus está chamando você para um nível maior em seu relacionamento com Ele e quer que você alcance vitórias radicais, porque é isso que Jesus conquistou para você. Nós não condenamos ninguém que ainda tome remédios ou que precise se submeter a uma cirurgia, mas queremos anunciar a você que existem soluções melhores e mais duradouras a seu dispor. A alma deve ser estabelecida em Deus. Temos de aprender a viver nele e com Ele. Devemos fazer do céu uma realidade que todos possam ver em nossa vida. A alma resgatada e transportada para as regiões de luz habita com o Senhor, é alimentada por Ele e o mal não pode tocá-la. A casa de Deus é um lugar a ser habitado, não visitado aos domingos. É nele que encontramos paz e segurança. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Meu desejo é que este livro seja uma inspiração que o desafie a entrar em uma gloriosa liberdade. Minha oração é que se abra sua visão e compreensão para acreditar que você pode viver uma vida de paz, alegria e saúde no reino de Deus. Reserve tempo para si mesmo. Identifique em que áreas de sua vida você ainda não experimenta a vitória total que Jesus conquistou para você com seu sangue. Peça ao Espírito Santo que lhe revele onde sua alma pode estar sendo mantida presa e, em seguida, que você deve tomar a autoridade que Jesus lhe deu e a decisão de se libertar. Lembre-se, sua vontade é sua e de mais ninguém. Deus não pode tocá-la, o diabo muito menos. Então, escolha ser liberto, não importa o que custar, e você verá o diabo fugir da sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Escute o chamado de Deus, primeiro para ser liberto e em seguida para libertar os outros de seus cativeiros. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 42,
6, 7 Parte 2 Testemunhos incríveis de libertação das regiões de cativeiro em diferentes nações. 7. Um gadareno no Brasil pela profetisa Flori Gonzalez. México. A libertação de um poderoso satanista que vivia em uma caverna no Brasil. Rio de Janeiro, 2005. Entramos em guerra espiritual em torno da cidade cartão postal do Brasil a fim de libertá-la. Na véspera, antes de partirmos para a cidade de Petrópolis, o Senhor me deu um sonho. Eu me vi entrando em uma caverna cheia de demônios. Vi bruxas e feiticeiras fazendo todos os tipos de pactos sobre a região. O Senhor me mostrou que ali era o quartel-general de onde o inimigo operava para aprisionar nele milhares de pessoas. Quando acordei, soube em meu espírito que aquele lugar era real e que tínhamos de encontrá-lo. Comecei a perguntar aos pastores intercessores em nossa equipe se conheciam aquele lugar, mas ninguém conhecia. No entanto, Deus orquestrara tudo. Começamos nossa viagem e, de maneira sobrenatural, o Senhor me fez parar o carro em uma estrada de terra. Meu coração batia a toda velocidade enquanto o Senhor me mandava claramente seguir esse caminho, e assim o fizemos. Momentos depois, encontramos o lugar que eu havia visto em meus sonhos. Ficamos animados ao ver a precisão com que o Senhor nos dirigiu e descemos do carro. Pendurados nas árvores e presos nas aberturas em torno da gruta havia todos tipos de obras de feitiçaria. Fotografias, cabelos amarrados com fios vermelhos e pretos, embalagens vazias, pedras queimadas e restos de cera. Um cheiro de decadência e morte permeava o local. À medida que nos aproximamos, o cheiro de sangue e decomposição nos dava náuseas. Cobrimos os rostos para entrar na caverna, onde por todos os lados havia knisis, jarros nos quais os trabalhos de Umbanda são guardados para atrair os maus espíritos. Em meu coração, perguntei a Deus o que fazer. Como poderíamos anular todos aqueles feitiços? Mas ele me disse: eu não trouxe você aqui para isso. Quero que você vá até o fundo da caverna. Fiquei um pouco surpresa com a resposta, mas obedeci. Avançamos devagar. Foi literalmente como entrar no inferno. Cheirava a carne podre e o odor tornava nossa caminhada insuportável. Ao chegar à parte mais profunda da escuridão, iluminada por velas de magia, mal pudemos perceber alguém que nos espreitava. Era um jovem muito magro e sujo. Sua barba e unhas longas estavam cheias de sangue seco e excremento. Seu rosto e suas roupas cobertos por uma grossa crosta. Ele estava enrolado ao lado de uma fogueira apagada da qual ainda se podia sentir exalando um forte cheiro de carne queimada e ervas de feitiço. Pendurados em seu pescoço havia coloridos colares de contas de vodu que ele usava como proteção. Sua presença era sombria e maligna. De repente, os olhos antes fechados cruzaram os meus. Eu estava olhando para o diabo em carne e osso. Com uma voz seca, zombeteira, me perguntou se também estávamos ali para enterrar os vivos. Não, exclamamos com grande autoridade. Viemos por você. Ele começou a rir, zombando de nós. Em meu espírito eu orava o tempo todo, buscando a direção de Deus, sentindo-me calma e no controle. A voz do Senhor me disse para tirá-lo de lá até a entrada da caverna. Eu sabia que se tratava de um caso semelhante ao do homem possuído por demônios na região dos Gadarenos, liberto por Jesus e que vivia entre os sepulcros. A presença de Deus me fortaleceu, enchendo-me de coragem. Sem hesitar, eu o peguei pela mão. Você está me queimando. Está me queimando. Ele gritou ao me permitir guiá-lo até a entrada da caverna. Eu sabia que havia anjos nos guardando o tempo todo. Ouvi a voz de Jesus dizendo: ele é filho de um pastor. Eu congelei. Mas com confiança disse: seu pai é pastor. O que você está fazendo aqui? O rapaz ficou cheio de raiva e de dor ao mesmo tempo. Ele declarou que seu pai o havia estuprado e entregue ele a um babalaô, um feiticeiro brasileiro com 6 anos de idade. O feiticeiro treinara o menino para fazer todos tipos de feitiçaria, transformar pessoas em zumbis e realizar as maiores magias através da Umbanda e do Candomblé, tipos de alta magia. Então sua voz mudou, e com malícia ele perguntou qual era o meu nome. Não respondi. Os guerreiros intercediam sem cessar, alguns dentro e outros fora da caverna. Era possível sentir a opressão e a tensão dessa tão intensa batalha.
Eu silenciosamente tomei a autoridade a mim dada e comecei a adorar a Deus ao adentrar o reino do Espírito. O Senhor me levou a libertá-lo de seus cativeiros. Aquela caverna era uma manifestação física das terríveis prisões em que ele estava vivendo. Uma visão se abriu diante de mim, e eu me vi próxima ao trono de Deus. Sua presença me cobriu com uma armadura feita de uma mistura de ouro e luz. Um anjo enorme veio a meu encontro, com espada e escudo nas mãos. O Senhor me instruiu a segui-lo. Começamos a entrar em lugares profundos, parecidos com cavernas que levavam a profundidades ainda maiores. Era possível ouvir os gritos das pessoas atormentadas, mas o Senhor não me permitiu vê-las. Ele me disse para adorá-lo continuamente em meu espírito e não recuar, não importasse o que eu ouvisse. Chegamos a um lugar onde havia diversas cavernas pequenas fechadas com barras de ferro e guardadas por demônios. Cada caverna correspondia ao tipo de castigo infligido nela. A alma fragmentada do jovem se encontrava presa em todas elas. Na entrada havia um gigantesco e musculoso guardião, uma mistura de homem e besta. O anjo disse: o nome dele é Estupro. Peça ao jovem que perdoe os pecados de seu pai. Ordene ao demônio que saia e detenha os guardas dessas prisões. Fiz tudo isso. Assumi o lugar, identifiquei-me como uma filha de Deus para que o Senhor recebesse minha intercessão. Então mandei o demônio sair. Ele não podia me ver, já que a luz da minha armadura o cegava e intimidava bastante. De repente apareceram vários anjos ao nosso lado, envolvendo o demônio em uma espécie de rede e levando-o embora. Continuamos caminhando e ingressamos em uma caverna de densas trevas. Era de uma escuridão indescritível. Os gritos e gemidos de alguém em grande dor podiam ser ouvidos. A luz que irradiava de nós iluminava todo o ambiente. Ali estava o rapaz, preso com algemas na parede de uma caverna. Vários demônios o torturavam e escarneciam dele, dizendo: você vai ficar aqui para sempre. Quando você morrer, virá para cá. Então lembravam de todos os feitiços de bruxaria que ele havia realizado enquanto enfiavam agulhas em seu corpo e até mesmo em seus olhos. Era uma punição tanto física quanto mental. Eu os ouvia dizer: você nos deu esse direito, e gritavam e riam dele. A alma do menino chorava e praguejava. Eles nunca cessavam de machucá-lo. Tambores e ritmos de canto vodú podiam ser ouvidos e para cada tambor, havia um estalo de chicote. Olhei para a cena perguntando ao Espírito Santo o que fazer, pois havia muitos demônios fortes e terríveis, todos ao redor dele. Fique em paz, ele disse, eles temem você porque veem a minha luz. Basta dizer a eles que saiam porque não há ninguém para protegê-los. O Senhor me revelou que sem os guardas, eles estavam totalmente vulneráveis. Abrimos o portão da cela e quando estávamos prestes a entrar, percebemos que não havia chão. Era como um buraco sem fundo através do qual os demônios que o atormentavam iam e vinham. Ao nos verem, eles afundaram no abismo, deixando o rapaz sozinho. O anjo removeu seus grilhões, então pude ver o rosto de um adolescente fraco e atormentado. Uma maravilhosa presença podia ser sentida naquele momento. Jesus havia descido até aquele lugar, brilhando com luz e seu amor inundando tudo. Vimos como a alma do menino se derreteu dentro do corpo do Senhor. Quando saímos, os abismos se fecharam atrás de nós. Continuamos a avançar e Jesus foi conosco. Chegamos a uma outra caverna, não tão escura quanto a anterior. Ódio e dor indescritíveis eram sentidos no ar. Tratava-se de uma prisão de estupro. Vimos o fragmento de alma que estávamos procurando. Era do mesmo rapaz, mas ele tinha apenas 6 anos de idade. Demônios o estupravam um atrás do outro, enquanto ele amaldiçoava os pais. Apesar de sua tenra idade, ódio e homicídio estavam em seus olhos. Ele praguejava sem cessar, com o ódio sendo cuspido de sua boca, deixando a caverna impregnada com o cheiro da morte. Um líquido pútrido escorria pelas paredes. Era a amargura. Dentro da caverna, o momento em que seu pai o estuprou era exibido sem parar, como um filme sem fim. Podíamos ver como ele espancou brutalmente o menino e roubou sua inocência. O menino gritava cheio de ódio para a imagem do pai: eu não acredito em Deus. Eu quero que você morra.
Como se fosse o pai dele, comecei a pedir seu perdão. Eu chorava enquanto tentava convencê-lo de que Jesus o amava e tentava explicar a ele que o que lhe acontecerá não era culpa de Deus. Ele gritou que a única pessoa que o amava era Satanás. Comecei a clamar por misericórdia e perdão como se fosse o menino. Ele gritava: "Cala a boca! Cale-se, você está me machucando." Mas, enquanto eu perdoava, sua alma começou a se acalmar. Quando ficou mais tranquilo, voltei a lhe pedir que me perdoasse, como se fosse seu pai. Ele aceitou e conseguimos retirá-lo de lá. Eu fiz a mesma coisa na caverna anterior. Nós brilhávamos à luz de Jesus e ordenamos aos demônios que saíssem, os quais foram expulsos ao nos ver. Então vi como a alma do menino correu para Jesus e se fundiu com ele. Em seguida, chegamos a uma terceira caverna e encontramos o fragmento seguinte da alma do rapaz. O chão era feito de lama, onde serpentes se arrastavam ao redor dele e o mordiam. Elas destilavam ódio de suas presas, o qual era injetado na alma do jovem. A cada mordida, ele amaldiçoava e praguejava sem cessar. Era um tormento contínuo. Sua alma estava coberta de picadas infeccionadas com um veneno de cheiro repugnante. A alma do menino estava coberta de dor e, mais uma vez, ao nos ver, as serpentes fugiram e pudemos retirar o jovem daquele lugar e reunificá-lo com Jesus. A última caverna em que o encontramos estava vazia. Não havia demônios vigiando. Encolhida como um animal assustado, a alma do jovem chorava amargamente. Ele era apenas um menino. Nós nos aproximamos dele para retirá-lo de lá, mas ele não queria sair. Estava muito assustado. Eu lhe disse que Jesus o amava e que queria tirá-lo daquele lugar, mas ele, aos prantos, me disse que esse negócio de Jesus o amar era pura mentira. Ele não me ama. Ele não me ama. Repetia ele, com as palavras sendo interrompidas pelo choro. Eu lhe disse que Jesus havia me mandado ali para ajudá-lo. Então o anjo tomou o menino em seus braços e sobre o ombro do anjo, ele foi retirado da caverna. Ao sair, ele se transformou em um bebê pequeno e foi unido a Jesus. Entendi que a rejeição o havia aprisionado desde quando ainda estava no ventre de sua mãe. O Senhor me ordenou a deixar o mundo espiritual e eu estava novamente na caverna na terra, de frente para o jovem. Seus olhos me olharam, mas ele parecia uma pessoa completamente diferente agora, cheio de ternura. Seus lábios se abriram e ele disse: "Estou livre." Eu o instruí a tirar do pescoço aquele colar de pactos e a renunciar a Satanás e ao que ele praticava. O jovem recebeu Jesus em seu coração e nós o levamos para fora daquele lugar, de volta para sua mãe, que o amava e desejava seu retorno. Essa experiência foi uma das libertações de cativeiro mais fortes que o Senhor me permitiu vivenciar. Tenho visto muitas vidas transformadas ao serem resgatadas de suas prisões. Elas podem começar a viver a nova vida de liberdade que Jesus conquistou para elas. Agradeço a Deus por ter me ensinado essa forma eficaz de ajudar as pessoas. Entrei em um nível diferente de alegria, paz e vitória depois que abri as portas das prisões e saí dos lugares onde eu mesma estava sendo mantida cativa desde a infância. Para Jesus seja toda a honra e glória pelo que ele sofreu por nós para que pudéssemos ser livres. 8. Liberto do homossexualismo e do vício por David Silva Rios, Guayaquil, Equador. Eu sou do Equador e tenho 30 anos. No momento eu sirvo ao meu Senhor, meu Jesus amado, no ministério de intercessão e batalha espiritual. Nosso objetivo é tirar as pessoas do cativeiro onde Satanás as mantém presas devido à iniquidade e aos pactos das gerações passadas. Esse testemunho é para dar glória ao meu amado Rei Jesus. Antes de conhecer a Cristo, eu servia ao diabo de diversas maneiras, com práticas homossexuais, uso de drogas, álcool, feitiçaria, fraudes e muitos outros pecados. Não sinto orgulho ao escrever isso, mas creio que é necessário para que você veja a obra redentora do meu Rei. Cresci em uma casa com 10 pessoas. Vivíamos na mais absoluta pobreza e o diabo estava determinado a nos destruir como família. Meu pai nos deixou quando eu tinha apenas 2 anos, depois de torturar minha mãe e tratá-la de maneira violenta. Mais tarde, meu padrasto veio morar conosco. Ele era um homem muito cruel que maltratava a todos nós, inclusive minha mãe. Ele tentou violentar minhas irmãs mais novas diversas vezes. Como consequência de tudo isso, cresci com muita dor, amargura e ódio em relação a qualquer figura paterna. Em muitas ocasiões, não tínhamos sequer onde morar. Dormíamos em locais públicos e não tínhamos qualquer meio de contato com nossa escola. Lembro-me que caminhávamos sobre o lixo à procura de sapatos velhos para ir à escola. Fomos com fome, e muitas vezes não havia comida suficiente, apenas para os meus irmãos menores. Todo esse sofrimento me levou a buscar refúgio no álcool. Comecei a consumir todo tipo de bebida alcoólica. Certa vez fui abusado sexualmente.
Isso marcou minha vida e me encheu de demônios que tomaram conta do meu corpo físico, transformando-o no de uma mulher. Minha aparência era feminina. Comecei a consumir drogas e a ter relações homossexuais com qualquer um. Tornei-me bem conhecido por fazer cenas em público. A todo lugar que ia, eu sempre estava cercado por homossexuais. Então, me envolvi com roqueiros e, por fim, com satanistas. Nessa época, eu já era adulto. Foi então que um jovem enviado por Deus se ofereceu para me ajudar, mas eu recusei. Hoje sei que Deus já tinha um plano para minha vida. Alguns dias se passaram e me vi em uma situação desesperadora. A única coisa que me ocorreu foi tirar minha própria vida. Tentei fazer isso diversas vezes, mas não consegui. Sentia-me destruído e meu coração se enchia de ódio. Eu estava cheio de amargura e ressentimento por tudo que havia sofrido. Certa manhã, algo me fez sair e procurar aquele jovem que se ofereceu para me ajudar. Ele me levou a uma clínica de reabilitação onde permaneci por 2 anos. Os empregados da clínica pertenciam a um ministério cristão chamado Restauração em Cristo. O pastor principal, Carlos Elias Moreira Moreno, cuidou de mim. Ele é um servo de Deus que tem um grande amor pelas almas. Minha vida começou a se endireitar, graças a Deus, mas na área de homossexualidade, não conseguia alcançar vitória. Eu ainda queria estar com homens e sofria porque queria agradar a Deus, mas simplesmente não conseguia resistir. Era algo mais forte que a minha vontade. Devido a essa batalha, por vezes, a amargura e o ódio que estavam dentro de mim voltavam, especialmente contra as mulheres. Na clínica tentaram me libertar cerca de 20 vezes, mas nada funcionou. Clamei a Deus pela minha liberdade quando o Pai Celestial falou comigo. Ele me disse que havia preparado um encontro com alguém que me libertaria de uma vez por todas. Conheci um irmão que sabia dos meus problemas e trabalhava com um ministério que realizava eventos em todo o país. Ele disse que estava organizando um evento que traria Ana Mendes Ferrell para o Equador com o marido e que, se eu quisesse, ele poderia arranjar um jeito de eu os encontrar. Recebi a atribuição de cuidar da mesa de livros e a profetisa Ana Mendes Ferrell se aproximou do balcão de vendas para me dar algumas instruções. De repente, o Senhor falou comigo e disse: "Esta é a mulher que eu trouxe para a sua libertação." Aleluia! Louvado seja o meu Pai eterno! A campanha terminou e fui ao hotel onde estavam hospedados para prestar contas a eles. Ela e o marido eram literalmente de outro mundo, cheios de humildade e ternura. Um tremendo poder emanava deles, mas nada ameaçador. Fiquei estupefato com o que vi e experimentei. Era um sentimento de paz como nunca sentira antes. A única coisa que pensava era que se tratavam de filhos de Deus e que eu queria estar com eles. Depois de passar o acerto, ela me perguntou do que eu precisava, então lhe contei tudo e agendaram um encontro comigo no dia seguinte para me libertar. Fui com meu amigo Armando Leon, um servo do Senhor que acabará de se converter na época. Eles me receberam com amor e me trataram como se eu fosse alguém importante. Foram muito atenciosos conosco. Comecei explicando os sonhos que tinha e até que ponto os demônios haviam me levado. Eu lhes contei tudo e realmente baixei a guarda. O ponto auge ocorreu quando ela me disse que eu estava preso em locais de cativeiro no inferno. Questionei se isso poderia ser possível, afinal, eu não estava morto. Eu sempre pensei que você tinha de estar morto para ser atormentado em um lugar como aquele. Muito gentilmente Da explicou tudo, mostrando-me na Bíblia, pois eu era muito religioso e teológico, ao mesmo tempo. Eles começaram a orar e pediram ao Pai que enviassem um anjo para me ajudar. Ele enviou 2 e eles puderam vê-los. Eles descreveram os anjos, mas eu não acreditei neles. Depois de um tempo, meus olhos espirituais foram abertos e os vi pela primeira vez. Ao ver algo espiritual de Deus, o meu corpo começou a tremer. Senti como se eu fosse desmaiar. Pensei que fosse morrer. Um dos anjos me tocou e disse: "Tenha bom ânimo." E nesse instante recuperei as forças. Eles continuaram orando, pedindo ao Pai que lhes mostrasse os locais de cativeiro em que eu me encontrava. Deus literalmente nos levou aos lugares onde minha alma estava. Eram regiões e cadeias diferentes. A mais assustadora de que me lembro era uma caverna onde haviam me deitado sobre uma mesa velha de madeira. O lugar estava mofado, quente e úmido e um vapor emanava das paredes e do piso. Parecia um coração. Eu estava naquele lugar, atado com cordas tão espessas como as utilizadas para as âncoras de navios. Os cabos estavam presos ao chão e embutidos em minha carne, e pareciam muito antigos e enferrujados. Havia muitos demônios em volta da mesa e, um por um, eles cortavam minha pele e enfiavam coisas dentro do meu corpo. Todos me atormentavam. Eu estava vendo no reino espiritual o que sentia no natural.
Todos os pensamentos de ódio, rancor, dor e homossexualismo eram literalmente professados pelos demônios. Ana pediu a Deus Pai que enviasse anjos para me libertar. Ela e o marido lhes atribuíram ordens, as quais eram realizadas pelos anjos. Eles ordenaram aos anjos que quebrassem as cordas e assim fizeram. À medida que cada corda era rompida, pude sentir isso em meu corpo físico no mundo natural. Era como se eles realmente estivessem enfiados na minha carne, e doíam quando saíam. Eu era capaz de sentir tudo o que acontecia. O meu amigo Armando, que estava comigo, também viu o cativeiro. Ele disse que era como se tivessem me colocado sobre um altar. Estivemos em vários lugares de trevas no espaço de 1 hora e meia. Havia muitas celas encaixadas nas paredes com barras enferrujadas e uma grande quantidade de sangue. Levaram-me para fora das prisões e dos lugares de tormento e os anjos estiveram o tempo todo conosco, nos ajudando. Emerson Ferrell notou que um demônio estava pregado em minhas costas. Era o guardião da minha alma, designado para promover mentiras. Quando o arrancaram de cima de mim, foi como remover a tampa de uma panela. Ódio, rancor, dor, desespero, ruína e pobreza, todos estavam sendo derramados, removidos por Deus. Irmã Ana, que conduzia a oração, pediu ao Senhor que nos tirasse de lá e nos levasse aos lugares celestiais, para que minha alma pudesse ser estabelecida. Os anjos me sustentaram, pois eu estava muito fraco. Começamos a subir, atravessando uma região que parecia o mar. Tudo tinha a cor de chumbo e havia túneis na água. De repente um brilho, como o do sol, surgiu e fomos absorvidos pela luz dos lugares celestiais. Tudo mudou para um lugar bonito, cheio de paz, santidade, pureza e de uma luz brilhante. Voltamos ao quarto do hotel onde estávamos sentados e então eu vi Jesus. Ele tomou o lugar do meu pai terreno e disse: "Perdoe-me, meu filho, meu amado David, por tê-lo abandonado quando menino." O que aconteceu foi extremamente importante. Pude sentir meu corpo explodir. O Filho de Deus estava pedindo meu perdão quando era eu quem o havia decepcionado. Eu havia cortado seu rosto. Ele então disse que tinha vindo para me encher de amor. Ana me abraçou e me envolveu com amor. Ela era como uma pessoa cheia de luz, mas não era ela, era Jesus nela. Não sei como explicar, mas era tudo tão real. Então ela tomou o lugar da minha mãe e do meu pai e pediu a Deus que levasse embora a iniquidade do homossexualismo, que veio do meu pai. Tenho servido ao Senhor por 6 anos, no mesmo centro de reabilitação aonde me levaram. Deus nos levou a formar uma rede de intercessão na nação do Equador, da qual sou o coordenador geral, juntamente com meu pastor, dessa equipe maravilhosa que Deus reuniu. Estou sob a cobertura do homem que me ajudou, o pastor Carlos Elias Moreira Moreno, aqui no Equador. Também estou debaixo da cobertura apostólica e profética dos Ferrells. Deus nos levou a diferentes batalhas de guerra espiritual para libertar os locais de maiores trevas em meu país. Agora temos a escola de intercessores onde treinamos o exército de Deus para atacar o inimigo, manter a libertação dos territórios e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Deus tem me abençoado com meu próprio negócio. Também auxiliamos diferentes ministérios que estão sob nossa cobertura. É isso que Deus faz, porque Ele ama seus filhos. Dou a Ele toda a glória e honra. A coroa é somente dele. Aleluia. 10. A libertação de Philip por Gabriel e Rose do Roy, Estados Unidos. Resgatado do autismo e da deficiência física e mental. Os poderes das trevas são extremamente conscientes do quanto é importante afetar os seres humanos na infância. Neste momento de tamanha fragilidade, tentam colocar ganchos nas almas das crianças para que possam utilizá-las mais tarde e arrastá-las para seus planos corruptos. Rose teve uma gravidez de alto risco. Em diferentes momentos, ela sofreu perda de sangue e, juntamente com o marido, tomou posse da autoridade de Jesus Cristo sobre a situação, encorajados pelo médico, que afirmava que tudo ia ficar bem. Então Philip nasceu. Não houve problemas no nascimento.
O menino era bonito e parecia saudável, porém quando ele completou 1 ano, começaram a perceber que não estava se desenvolvendo normalmente. Seus olhos tinham um olhar vazio e ele não conseguia suspender cabeça. Toda vez que lhe davam alimentos sólidos, ele não conseguia engolir e cuspia tudo. Também tinha acessos de raiva sem nenhuma razão aparente. Pouco a pouco, chegaram à conclusão de que nenhum de seus 5 sentidos funcionava corretamente. Seus braços caíam flácidos ao seu lado, sem força, e as pernas não conseguiam sustentá-lo. Ele não produzia nenhum som quando o estimulávamos a falar. Sua alma era um completo caos. Era como se ele não tivesse sentimentos e entrava em um estado de pânico por qualquer coisa. Sua capacidade de entendimento era afetada e cada dia era um pesadelo diferente. Sua hipersensibilidade e suas reações extremas tornavam o dia a dia muito difícil. Eles sabiam que não podiam perder a esperança e o Espírito Santo os ajudava a ver as coisas através dos olhos de Deus. Eles sempre proclamavam bênçãos sobre Philip e como Deus tinha planos para sua vida. Mantinham seus olhos no Altíssimo, não permitindo que o inimigo lhes roubasse a alegria do seu filho. No entanto, independente do quanto fosse difícil perseverar na oração, as derrotas eram evidentes. Certo dia, eles me ouviram ministrando sobre libertar os cativos e foram tocados com o ensino. Sabiam que o que estavam enfrentando com Philip ia além do âmbito tradicional da libertação e da cura divina como são praticadas hoje. Então nos pediram para ajudá-los a entrar no espírito e a ver onde seu pequenino estava sendo mantido cativo. Nós concordamos e começamos a penetrar em uma dimensão profética. Logo o Senhor se manifestou em seu trono e abriu o reino espiritual para começarmos nossa busca. A primeira coisa que viram foi uma sala com paredes feitas de sangue. Havia corpos por toda parte, mas não viram Philip. O Senhor lhes disse que ali era apenas a entrada e que tinham de ir mais fundo. Chegamos a um lugar onde havia uma montanha de fendas coberta com escritas de maldições hereditárias. O pai de Philip começou a pedir perdão pela iniquidade de seus antepassados e a cancelar as maldições. Enquanto orava, elas começaram a desaparecer. O Senhor nos levou a um lugar cheio de membranas de carne que formavam uma espécie de prisão. Foi lá que encontramos o filho deles. Parte de seu espírito estava presa atrás dessas membranas e seu pai lutou desesperadamente como um guerreiro para tirá-lo de lá. Ele tomou sua autoridade como pai e ordenou que a prisão fosse aberta, declarando com muita ênfase que Philip fosse liberto. As membranas começaram a cair e pareciam peles se rasgando ao se abrirem. Então retirei o menino espiritualmente de sua cela, mas um enorme demônio de morte surgiu entre nós. Lutei contra ele em uma luta ferrenha até que o poder de Jesus nos garantiu a vitória. O menino saiu coberto de sangue, como se tivesse acabado de nascer naquele lugar. Então seu pai o pegou pelos braços e o abençoou como se estivesse nascendo naquele momento. Eles ordenaram que seu espírito se integrasse com seu ser e com sua alma e seu corpo entrou em alinhamento. O Senhor nos fez entender que durante a gravidez, o espírito de Philip não pôde ser corretamente unido com sua alma e seu corpo porque estava sendo mantido em cativeiro. Ele nos mostrou que o espírito deve se ajustar ao corpo e à alma, como uma mão se encaixa em uma luva. Se o espírito não preencher determinadas partes, ficarão espaços como balões cheios de ar saindo dele, semelhantes a uma luva em uma mão sem dedos. Havia partes do corpo e da alma de Philip ainda vazias e que agora seu espírito devia preencher. Essa experiência toda foi conduzida pelo espírito, sem o menino estar presente na casa com a gente. Quando seus avós o trouxeram para casa, os pais estabeleceram sobre ele tudo o que havia acontecido no mundo invisível. Naquela noite, ele foi para a cama sem nenhuma mudança visível. Mas na manhã seguinte, acordou chorando como um bebê recém-nascido. Eles começaram a ver as mudanças de forma acelerada e o menino até mesmo comeu alimentos sólidos pela primeira vez. Philip recuperou o equilíbrio e conseguiu ficar em pé. Eu os instruí a invocar o espírito do menino todos os dias, comandando ele a encher seu corpo e sua alma, até a vitória total. Eles oraram dessa maneira diversas vezes, sempre com o Senhor lhes mostrando qual parte do espírito de Philip ainda estava adormecida, embora já estivesse liberta. Eles também viam que parte do seu cérebro estava ligada, enquanto outras não. Oravam com grande força quando percebiam isso e sopravam vida em seu espírito. De repente, milhares de partículas cintilantes surgiam e começavam a se ligar a cada parte do seu cérebro. Com ênfase, eles declaravam que a mente de Cristo era estabelecida nele. Depois disso, começaram a ver o desenvolvimento surpreendente do seu filho mês após mês. Até mesmo os ossos de sua face mudaram, dando-lhe o semblante de uma criança normal. Hoje, ele brinca, ri, corre, anda de bicicleta e vai para a escola.
Aprendeu a ler rapidamente e é algo que adora fazer. Até mesmo sua sensibilidade floresceu. Agora ele é um menino feliz, amoroso e sociável, além de ser muito doce e de ter um grande senso de humor. A obra de Deus ainda não está completa, mas eles continuam a ver o progresso diário. Durante esse processo, eles viram o incomparável amor de Deus e aprenderam a exercer a autoridade que tinham em Jesus sobre todo espírito maligno, a fim de expulsá-los de sua vida e da de seus familiares. Eles se apropriaram das promessas de Deus para a vida deles e abriram caminho para que seus milagres se manifestassem na vida de seu filho. Proclamaram a vida e Deus lhes deu uma chave poderosa, ensinando-lhes sobre a libertação profética do cativeiro. Esse ensinamento definitivamente mudou a vida deles, a vida de Philip e de toda a família. A Deus seja a glória. 11. A ressurreição de um pai pelo praceta John Manuel Reis Acosta Oaxaca, México. Testemunho da ressurreição do meu pai quando o Senhor o resgatou do cativeiro da morte em setembro de 2004, depois de retornar da Espanha. Recebi um vídeo da irmã Ana Mendes Ferrel chamado Regiões de Cativeiro. Quando vi, disse ao Senhor que realmente gostaria de experimentar um poder assim porque me identificava com seu ministério e ensino. Esse vídeo me ajudou a ver Deus de maneira mais ampla e a conhecer o poder de Jesus sobre a morte e o inferno. Em 28 de dezembro do mesmo ano, meu pai foi diagnosticado com pneumonia múltipla e estava desenvolvendo um câncer de pulmão. A situação era complicada pelo fato de que meu pai era alcoólatra e, como consequência, sofria de diabetes. Eles tiveram de interná-lo e entubá-lo, porque a doença avançava rapidamente. Orei e me senti horrível ao vê-lo em tão mau estado. Senti-me impotente, não sabendo o que fazer. Então o Espírito Santo me mostrou que ele estava em cativeiro, mas tive medo porque não sabia como resgatá-lo. Senti que aquele nível de libertação era demais para mim. Desesperado, saí do hospital e decidi assistir ao vídeo novamente. No dia seguinte, orei a Deus pedindo que o ensino da irmã Ana se tornasse realidade na vida do meu pai e na minha. Eu queria saber como aquilo funcionava. Eu estava determinado a entrar na UTI, unidade de terapia intensiva, em nome de Jesus. Os médicos estavam com ele e começaram a tirar os tubos de sua boca. Segundo eles, não havia mais nada que pudessem fazer. Aquilo era muito difícil para mim. Mas, cheio da autoridade do Senhor, eu disse: Jesus Cristo veio para salvar os mortos e lhes dar vida, e vida em abundância. E o Senhor é mais poderoso do que a medicina. O coração do meu pai bateu pela última vez, então eu fechei meus olhos e comecei a orar. O Espírito disse: faça isso com autoridade e fé. Então o fiz e declarei as escrituras que vira no vídeo sobre as regiões de cativeiro. Minha voz não era mais minha. O poder do Todo-Poderoso emanava de minha boca enquanto eu quebrava os pactos de morte que meu pai fizera durante a vida. Então o Senhor disse: eu sou o que sou. Não temas. Estou contigo. A morte está neste lugar. Quando ele disse isso, senti como se um vazio infinito tomasse o lugar. Era como estar dentro do nada. É difícil explicar, mas era um vazio total. Pela primeira vez na vida vivi a morte. A sala estava cheia com uma presença horrível e congelante. Eu me senti como se minha vida estivesse sendo levada e mal podia respirar. Sentia medo e incerteza. Houve um silêncio total, como se nada existisse, somente uma sensação de falta terrível, de ausência de vida. Então Deus disse: a morte está diante de você. Ela é silenciosa, vazia e desprovida de vida e tem o direito legal de ter seu pai em suas mãos. Ela quer ceifá-lo porque sabe que você tem declarado a salvação dele. Agora levante sua oração e comece a amarrá-la como você viu no vídeo. Quebre os decretos que o inimigo tem nas mãos e que lhe dão o direito sobre seu pai desde 1945, quando ele amaldiçoou os próprios pais. Então, lembrei-me da oração de Ana, quando ela orou por seu amigo que estava no hospital. Ela disse ao diabo: eu ordeno que Satanás e o espírito de morte, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, não levem meu pai à sepultura. Dou vida a meu pai e quebro todos os desígnios, pactos e decretos que ele fez. Ele era maçom do grau 28 e professor de literatura maçônica. O Senhor acrescentou: agora retire-o do cativeiro da morte. Naquele momento, vi quando um anjo do Senhor se colocou ao meu lado e meu pai parecia uma criança encolhida, chorando dentro de uma cela. Jesus continuou: essa é uma parte de sua alma que foi ferida. Abra a porta da prisão da morte. O meu pai podia me ver, então o anjo que estava comigo disse: e para isso que o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Agora, o Filho de Deus é glorificado, porque ele desceu ao inferno para tomar de Satanás as chaves da morte e do cativeiro. Eu estava no espírito quando vi meu pai deixar a prisão e uma luz nos cercar, cheia de paz.
Então, na sala de tratamento intensivo, o quadro de morte se alterou. A pulsação do meu pai voltou e se estabilizou, com sua respiração começando a ficar forte. Percebi que ele estava recebendo uma nova oportunidade de viver e de acertar as contas com Deus. Na experiência de levar meu pai a sair das regiões da morte, percebi que muitos estavam ali porque haviam amaldiçoado os pais e outros por terem desobedecido ao Senhor. Eu pedi perdão a Deus pelos tempos em que não o considerávamos pai e vivíamos em desobediência, e também pelos tempos em que eu me comportei mal com meus pais terrenos. Algo poderoso havia acontecido dentro de mim e eu nunca mais seria o mesmo. Ao sair daquela sala, senti essa paz de Deus e fui para casa dando glórias ao Senhor pelo que havia me permitido experimentar naquele hospital. Meu pai se converteu e agradeci a Deus por tê-lo salvado da morte. Deus me deu a vitória sobre a morte. Desde então, fiz uso da experiência que tive e estendi ao Oaxaca e à cidade do México. Libertamos muitos do cativeiro da morte e do pecado. Deus me permitiu ver esse vídeo sem que eu soubesse da magnitude de aonde ele me levaria. Hoje, conforme o entendimento dado por Deus, ministramos sobre os cativeiros e a libertação a partir dos desígnios satânicos que mantêm centenas de pessoas presas nas regiões do inferno. Deus inclusive está nos levando a libertar cidades e nações graças ao ensino que deu a Ana Mendes. Dou graças a Ana por sua coragem de confrontar as trevas. Sem esse vídeo, eu não teria sido capaz de salvar meu pai da morte e do inferno. Seu ensino foi ministrado a mim e deu vida ao ministério que Deus me deu. Ana, minha vida hoje é fruto desse ensino, como é dito em Lucas 4, 18, 19. 12. A libertação de toda uma cidade pelo apóstolo Fernando Oriela La Paz, Bolívia Potosí. Bolívia resgatada para a glória de Deus. É surpreendente que a história de Potosí, na Bolívia, seja tão pouco conhecida em todo o mundo. E como se o próprio inferno estivesse tentado apagar sua história malfadada de modo que as consequências de suas perversidades continuem a ser transmitidas de maneira despercebida de geração em geração. Por volta de 1535, a Espanha estava repleta de conflitos internos. O Peru e o norte da Argentina ainda eram territórios desconhecidos. Anos antes, um dos últimos descendentes do rei Inca, o Huayna Capac, ouviu falar sobre a descoberta de uma montanha fantástica que guardava um tesouro extraordinário de prata de rara qualidade. Em torno de 1545, o capitão Juan de Villarruel e outros espanhóis a descobriram e começaram suas explorações. A partir de abril do mesmo ano, Potosí se tornou uma importante cidade mineira. Graças à prata, ela cresceu em uma velocidade de tirar o fôlego, tornando-se a maior cidade das Américas em 1650, com mais habitantes do que Londres e Paris. Sua influência era conhecida em toda a Europa. As riquezas extraídas da montanha se tornaram um polo de atração para muita gente. Por exemplo, o escritor argentino Raul Molina, em seu livro A História do Rio da Prata, a chamou de a Meca do comércio espanhol da época. O preço da exploração. Como foi possível tal exploração? Qual era o preço de se enviar tamanha riqueza para a Península Ibérica? Os mineiros pagavam um preço muito elevado pela produção da prata. Alguns historiadores estimam que 12 milhões de homens morreram nessa parte da América, devido ao processo de extração de prata em pouco mais de 350 anos. Os métodos de mineração eram mortais. A população foi dizimada tão fortemente que precisaram importar escravos africanos. No entanto, devido à geografia e ao frio extremo, os escravos não conseguiam sobreviver por mais de um ano. A folha sagrada, a cidade de Potosí fica a 4.017 metros acima do nível do mar. A fim de trabalhar nas minas nessa altura, os mineiros mastigavam